na praça, o que realmente está de fato de verdade sendo abordado pela gramática. Eu conheço porque essas informações, porque de fato eu sou professor, né, nesse quesito, sou professor do Instituto Bíblico Teológico no Rio, dei aula em outras faculdades também. E o que ocorre? Conheço a gramática de Wallace, conheço o argumento dele, conheço o argumento que estou apresentando aqui e vários outros argumentos que existem. Tá? Existe de fato uma discussão aí nesse sentido. Existe uma discordância entre os gramáticos. Você não pode chegar e bater o martelo lá, a personalidade do Espírito Santo é assim. O Wallace disse que não há nenhum exemplo. E foi contrariado aqui por duas pessoas. Entendeu, gente? Eu poderia citar várias outras coisas, mas pode ser que eu faça um vídeo. Eu vou falar também, por exemplo, que o Espírito Santo, não somente no caso dativo, faz função de agente da passiva, mas também no genitivo. No genitivo, entendeu? Genitivo de agência. Sim, senhor. Provando mais uma vez que o genitivo de agência indica que o Espírito Santo é um agente pessoal. Tratar o Espírito Santo como dizer que a gramática que não atribui personalidade do Espírito Santo como pessoa, isto é cúmulo do ridículo. E como ele falou ali, que no final quem compra essa ideia, de fato não é... Falou uma palavra ali, eu não gostei, mas eu estou provando por A mais B, e posso provar mais ainda, que a gramática grega atribui personalidade do Espírito Santo. Wallace diz, trabalha aqui o caso genitivo. Genitivo de agência. Nós temos dois tipos primários de agência. Agência última e agência intermediária. Última com a preposição ripor, intermediária com a preposição dia. Ripor, claro, com o verbo na voz passiva. Aí nós temos aqui, vou pegar aqui o texto aqui majoritário, tá? Mateus capítulo 4. Não era para acontecer isso. Não era para atribuir, no livro de Mateus, personalidade do Espírito Santo. Não era. Mas vamos lá. Diz assim, ó. Eu tenho muitos outros textos, gente, onde a gramática prova a personalidade do Espírito Santo. Mateus 4, 1 diz assim: Tote hoi Jesus enerte, esten eremo, ripor tu pneumatos. Ou seja, então Jesus foi conduzido, foi levado para o deserto pelo pneumato, pelo Espírito Santo. Aqui, até a tradução traduz perfeito. Aqui, ó. Foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E ripor, essa preposição, é usada no caso genitivo para indicar agente último, que é responsável por uma ação verbal. Quem conduziu Jesus? O Espírito Santo. Aí tem isso aqui, ó. Peirastenai, ripor tu diabolo. De novo, ripor tu diabo. Para ser tentado, olha o verbo na voz passiva, pelo diabo. Então, além de agente, o dativo de agência, eu tenho também no grego genitivo de agência, atribuindo praticamente agência àquele que age em relação a um verbo na voz passiva, indicando que ele é o agente da passiva do verbo. E o agente da passiva é o Espírito Santo, aqui dessa primeira parte que nós lemos aqui, entendeu? Ou seja, então Jesus foi conduzido ao deserto pneumato, pelo Espírito Santo. Quem conduz Jesus? Quem é o agente do verbo? É o Espírito Santo, o agente que pratica a ação verbal de conduzir a Jesus ou levá-lo é o Espírito Santo. Genitivo de agência. O próprio genitivo dá agência ao substantivo pneumatos, indicando que pneumatos é o agente que pratica a ação verbal. Uma coisa não pode praticar uma ação, uma coisa não pode praticar uma ação verbal aqui. Mateus está utilizando os termos para indicar que o Espírito Santo é chamado de agente último. O último que é responsável por uma ação verbal. Isso aqui está tratando ele como fosse um ser pessoal, gente. Entendeu? Assim como trata o diabo, que o diabo também tentou Jesus para ser tentado pelo diabo. Para ser tentado, o verbo da voz passiva. E o agente da passiva é diabo. Ripó, diabolos. É a expressão aqui. Ripó,
diabolo, e aí diabolo, na verdade, rebote de Apolo, tu de Apolo, perfeito, no caso genitivo, perfeito, ok? Então, agente da passiva, isto é fenomenal. Eu tenho muitos outros exemplos gramaticais, onde não só preposições, outras ideias gramaticais que atribuem personalidade ao Espírito Santo. Então, quando vocês forem comprar ideia, gente, é melhor estudar de forma geral. Senão aí vai passar vergonha. De fato, vai passar vergonha mesmo. Tá? Eu dou aula na gramática de Wallace há muito tempo e sei que ele cometeu alguns exageros. Eu sei disso. Porque até outros gramáticos não compram essa ideia dele. Um grande abraço a todos em Cristo Jesus. Pode ser que saia outro vídeo, mas eu vou esperar aí o pastor Fernando Galli, que eu tenho muito carinho e respeito por ele. Tá? Estamos falando aqui da argumentação e não a pessoa, nós sabemos perfeitamente disso. E Deus abençoe a vida dele, o canal dele cresça. E assim, eu sou um defensor da gramática grega. Entendeu, gente? E defensor da personalidade do Espírito Santo, onde a gramática grega aprova a personalidade do Espírito Santo. Claro que eu não vou dizer que em todos os textos, isso aí não é verdade, mas que a personalidade do Espírito Santo estava sim sendo conhecida no Novo Testamento, tá? Como um ser pessoal. Se não fosse, não teria essas informações aqui. Tá bom? Um grande abraço a todos em Cristo Jesus.